Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a história da minha vida para que vocês possam me conhecer melhor. Vamos nessa. Então, para isso eu tenho que voltar lá atrás. Cheguei na idade dos 14, que é a pré-adolescência. Foi quando iniciou os bullying na escola comigo por eu ser gay e afeminado, não é? Adolescente, tem dois tipos de adolescentes no meu ver. Os adolescentes legais e os adolescentes que parecem que estão com cão no corpo. Parece que só são felizes se eles atormentam quem não faz mal pra ninguém. Se eles atormentam a pessoa que tá quieta no canto dela, só viver na vida dela. E infelizmente, onde eu estudava, tinha muito disso. Muitos achavam que tinham o direito e tinham que fazer zombação, zoar com a minha cara, zombar de mim por eu ser gay, ficando me chamando de viadinho, de bichinha, sabe? Tentando me bater em mim, me empurrar na parede, colocar o pé pra eu cair no chão. Só eu sei que eu já passei, tacar pedra em mim, porque até isso eu já passei, vindo da escola, tacar uma pedra nas minhas costas, simplesmente por eu ser gay. E acham certo isso, né? Pelo amor de Deus, né? E a escola, quando tomou noção disso, não fez nada. A educação do Brasil vai longe, né? Se muitas escolas tomarem essa posição, né? Espero que, infelizmente, como a minha escola, poucas façam isso. E a maioria tome um posicionamento quando acontece isso com um adolescente que leva para a família e para a diretoria isso. Daí, dos meus 14, eu sofri bullying por isso até os meus 17 para 18. Com os meus 19 anos, dentro desse processo foi quando eu comecei a me aceitar, a entender minha orientação. Com os 19 foi quando eu finalmente me aceitei como gay, independente do que os outros dissessem, independente dos outros rirem, zombarem da minha cara. A partir do momento que eu comecei a me aceitar, que eu me amei como eu sou, foi quando eu consegui dar o meu primeiro beijo num homem, num menino no caso, né? E foi também a primeira vez que eu consegui conversar e expor pra minha mãe o que estava acontecendo. Porque até aquele ponto a minha mãe, pra ela não queria ver, na minha opinião. Então ela falava, ai, usa camisinha para não engravidar ninguém, né? Porque você é muito novo. E pra mim foi muito difícil ter essa conversa com ela, primeiramente por ser a minha mãe. Segundo, porque eu nasci e eu cresci na igreja evangélica. Então, todo mundo sabe que é um tema complicado. Eu fiquei com muito receio da minha mãe ficar brava, não querer mais conversar comigo, ou até mesmo passar mal. Mas graças a Deus, quando eu tive coragem, tomei coragem para conversar com ela me escutou. As palavras que ela usou no momento eu até entendo, ela falou, não era o que eu queria para você, mas você é meu filho e eu te amo de qualquer forma, eu vou estar do seu lado. Que eu acho que é isso que todo filho, toda filha, né, espera e conta, né, com a família, né, que é o apoio. Porque lá fora a gente já sabe que é muito difícil, que só vai vir pedrada. Mas quando a gente tem esse apoio dentro de casa, essa fortaleza, isso nos dá uma força para encarar a vida, para encarar os outros, que é fora de série. Dos 19 eu comecei a sair um pouco, mas com 21 foi quando eu saí a primeira vez com as minhas amigas numa balada GLS e que eu comecei a conhecer o mundo do arco-íris, digamos assim. E eu vi como que a vida é muito além do preconceito, muito além das críticas, da zombação, dos xingamentos. Um universo onde tem pessoas do bem, sim, pessoas felizes que só querem viver a sua vida, correr atrás dos seus sonhos como qualquer outra pessoa. Aí, a primeira vez que eu saí foi com 21. Com 22 em seguida, foi quando eu comecei a faculdade, né, que eu fiz faculdade de processos gerenciais. E foi quando começou a dar crises para mim de depressão. Porque eu acho que foi um acúmulo dos 6 anos, aí o bullying na escola, depois a aceitação que eu tinha por parte da minha mãe, mas que meu pai já deixava claro que eu nunca ia ter, foi quando começou a pesar muito mais aquilo em mim. E foi quando eu comecei a ter crises de depressão. O primeiro passo que eu vi que a minha crise, que era forte, estava vindo, era que eu tinha muitos momentos de tristeza, de melancolia. Muitas vezes eu estava conversando com as minhas amigas de boa. Dava tipo 5 minutos, parece que virava uma chavinha na minha cabeça. Eu virava pro canto, do nada eu sentia uma tristeza muito grande e eu começava a chorar. E minhas amigas não entendiam, né? Tipo assim, o que tá acontecendo? Você tava rindo, conversando com a gente. Em questão de 1 minuto, segundos, você fechou a cara e começou a chorar e eu não sabia explicar o que era aquilo. Eu só sabia que era uma tristeza, era uma angústia, era uma dor muito grande que eu sentia. Só depois de uns 2, 3 anos que eu vim entender que era depressão e o que estava causando tudo isso em mim.
Então, dos meus 22 aos 26 foi um processo complicado, porque parecia que a depressão, parecia não, estava vindo com muito mais força na minha vida. Eu tentava lutar, mas ainda assim eu não estava conseguindo. E nos meus 26 anos foi quando eu passei um dos piores momentos da minha vida, que foi quando a crise piorou muito. Foi quando, infelizmente, é triste falar isso, mas eu acho que muitas pessoas já tentaram, e isso não é saída pra ninguém. Pra você que tá assistindo, não faça isso, porque isso não é a escolha certa, isso não é a melhor opção, nunca vai ser a opção certa. Que com 26 eu tentei tirar minha vida. Que eu achei que já não, a depressão estava muito forte, eu já estava cansado de lutar contra ela. Preconceito, meu pai, N situações na minha cabeça. E foi quando eu tentei tirar minha vida cortando meus pulsos. Mas, graças a Deus, a minha mãe viu, me chegou a tempo quando eu estava na cozinha para fazer isso e não deixou que eu continuasse. Graças a Deus mesmo, porque hoje eu posso estar aqui para falar que eu consegui. Ainda tem dias mais difíceis do que outros. Tem dias que, infelizmente, a depressão bate. Eu fico muito mal mesmo. É aquele momento que eu tenho que ficar calmo, que eu me concentro em mim, na minha fé em Deus, que é acima de tudo, independente da religião. A minha fé em Deus, em Jesus Cristo, me fortalece muito, e lembrar que eu tenho a minha mãe e a minha avó do meu lado. Graças a Deus, essa fase dos 26 durou um ano inteiro, mas foi um ano que para mim parecia uma eternidade, mas graças a Deus passou. E aí, chegando esse ano, foi quando eu já estava num momento muito complicado com meu pai, já fazia uns 2, 3 anos, de muita briga, muita discussão, porque conforme a idade ia passando e o convívio nosso ia aumentando, ele começava a ver, né, mais e menos ele aceitava. Gente, desculpa, é o telefone aqui do lado, tocando. E foi aí que a gente estava discutindo muito, como eu estava falando para vocês, discutindo demais, e ele mandando muitas indiretas, que se ele soubesse de alguma coisa disso, ele ia me expulsar de casa. E ao mesmo tempo eu estava muito preocupado de cuidar com a minha mãe, que estava passando por um momento de saúde muito frágil. E esse ano, infelizmente, bem nessa época da pandemia, não foi disso, não foi de Covid. Vai fazer uns 3 meses que eu perdi meu pai. E eu nunca pensei que a dor de perder ele, pelas nossas brigas, pela forma dele pensar totalmente oposta à minha, ia me doer tanto como me doeu. Eu senti uma dor por, naquele momento, não ter podido falar tantas coisas que, independente de tudo, que eu amava ele. Foi um momento que eu me arrependi muitas vezes de muitas brigas, que eu falei o que eu não devia ter falado, da mesma forma que ele falou pra mim. E ele morreu na minha frente, ele morreu em casa. Então é uma coisa que fica muito no meu subconsciente toda vez que eu vou no quarto dele e da minha mãe. Foi um momento, e está sendo um momento muito difícil para minha família. É um momento que eu tive que pegar as rédeas e falar: agora chegou a minha hora de ser o homem da casa, cuidar da minha mãe. Não está sendo fácil, mas está sendo um aprendizado. Eu acho que foi uma situação que me fortaleceu ao mesmo tempo que me entristeceu muito com a perda dele, independente das brigas, das discussões. Porque sim, ele era meu pai, eu amava ele, sim. Não tem como eu falar que não. Tinha esse lado ruim, mas ele fez muitas coisas boas pra mim. E essa perda me ensinou a dar valor às pessoas que eu amo, que estão ao meu lado, e acima de tudo, não desistir dos meus sonhos e não deixar para fazer o amanhã o que eu posso correr atrás dos meus objetivos hoje. Isso foi um pouco da minha história para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!